Vamos abrir a palavra em Isaías, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Também gostaria de convidar os irmãos para nós ir para Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Oremos. Querido Pai, nós te louvamos. Senhor, estamos diante de Ti nesse momento, diante da Tua palavra, e carecemos do socorro do Senhor nessa noite, para que a Tua palavra encontre um caminho no nosso coração, para transformar, para edificar a Tua igreja, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com o coração voltado para Ti, na condição, Senhor, de nada sermos, para que o Senhor venha ser tudo em nós. Por isso nos ajuda nessa noite, Senhor. Visita cada coração. Senhor, cada vida que veio aqui, não veio pela sua própria vontade, mas veio porque o Senhor o determinou, porque o Senhor é quem trouxe. Por isso, Senhor, estamos na Tua presença e pedimos que o Teu Espírito nessa noite tenha toda a liberdade para abrir o nosso coração, para encontrar um caminho para a glorificação do Teu nome em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda nessa noite. Visita cada um de nós, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Senhor, se revele a nós por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite, firmado e crendo na obra do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no domingo passado nós estivemos olhando esse texto de Evangelho de Mateus, capítulo 28, e a gente discorreu essa palavra que o Senhor ordenou para nós de ir e pregar o Evangelho, né? E trabalhar em prol daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor assim deseja. Então a gente conseguiu ir pela palavra do Senhor e verificamos que quando nós se dispomos
a trabalhar para o Senhor, a servir a obra, aquilo que Ele tem ordenado cada um de nós, as dificuldades virão, as tribulações virão. Mas uma coisa o Senhor garante para nós, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente viu ali Atos capítulo 16, onde Paulo e Silas, pregando o Evangelho, expulsando os demônios, eles foram presos, eles foram açoitados, mas à meia-noite eles estavam lá naquela prisão, louvando e cantando ao Senhor, Então isso quer dizer o que, irmãos? Que não importa a dificuldade, o que importa é nós amarmos o Senhor, cumprir o que Ele tem e ter a plena convicção de que Ele está junto conosco. E ali a gente viu, irmãos, que quando eles cantavam e oravam ao Senhor à meia-noite, então o Senhor manda o seu anjo naquela prisão, abala aquela prisão, treme aquela prisão e eles são soltos. Por quê, irmãos? Porque o Senhor tem compromisso com os seus. Então e aí a gente pôde perceber também, irmãos, mandar pela palavra, a palavra lá em Josué capítulo 1, onde o Senhor então chama Josué e diz para Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora você toma o lugar dele, entra nessa terra com o meu povo e ninguém poderá resistir a você, Josué. Agora, se você permanecer na minha palavra, se você permanecer, e a palavra ainda diz assim para Josué: Josué, ser forte e corajoso, seja forte e diligente, que ninguém poderá resistir a ti. Então, irmãos, quem está dando essa ordem a nós é o próprio Senhor, dizendo assim, quando nós olhamos para esse texto, Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele diz: agora vocês podem ir, pregar o Evangelho, anunciar a mim para as pessoas, para que essas pessoas sejam salvas, E aí a gente vê esse texto de Isaías, isso aconteceu com Isaías. Então Isaías, ele teve uma visão do Senhor, ele teve essa visão, então ele se desesperou, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Então o Senhor traz, aquele anjo toca com aquela brasa tirada do altar e diz para ele: a tua iniquidade foi tirada. Então, até então, Isaías não estava em condições de fazer o id do Senhor. Mas quando o anjo toca com aquela brasa, e aquela brasa tirada do altar, irmão, significa a obra de Cristo para cada um de nós. Então ele pôde, depois que a iniquidade dele foi tirada, ele pôde ouvir a voz do Senhor, dizendo assim: a quem há de ir por nós? Irmão, será que isso precisa impactar o nosso coração de tal forma, irmãos, que não reste mais nenhuma dúvida nas nossas vidas que nós fomos chamados para um propósito de cumprir a vontade do Senhor. E Ele tem nos equipado, irmãos. Ele tem chamado a sua igreja, Ele tem se revelado a nós e Ele tem dito assim para nós: olha, nesta cidade eu tenho muitas vidas para salvar. E cumpre a nós, que somos a igreja do Senhor, ouvir a voz do Senhor para ver aonde é que nós devemos ir. Então isso é muito importante nós podermos ver, E eu quero dar um passo a mais hoje, nesse ponto, nesse capítulo de Mateus que nós olhamos. Primeiramente, ele fala assim, no verso 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos,
E se o Senhor nos der graça nessa noite, queremos olhar um pouquinho para a igreja. Porque, irmãos, o objetivo, o ID do Senhor é anunciar o Evangelho. Essas pessoas que ouviram o Evangelho, a Bíblia diz que nós devemos ensinar elas, né, a guardar todas as coisas que o Senhor ensinou. Então há uma necessidade, irmãos, da igreja funcionar, porque a igreja ela tem evangelista, todos nós temos essa incumbência de pregar o Evangelho aonde nós estiver. Mas o Senhor vai separar alguns com esse encargo especial de evangelista, aqueles que vão. Mas também a igreja, o Senhor equipa a igreja para receber aqueles, porque o evangelista ele passa e vai anunciando. Anunciou ali, ele vai para outro. E aqueles que ouviram, eles precisam de ter um crescimento espiritual. E eles precisam vir para a igreja, eles precisam estar na igreja, porque, irmãos, quando nós cremos na obra de Cristo, nós somos colocados num corpo, né? Corpo espiritual. Quer ver? Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. A palavra nos fala assim, irmãos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então esse texto está muito claro, irmão, trazendo o corpo físico, né? É um corpo só, mas tem muitos membros, né? E muitos membros constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. E ele segue dizendo no verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então isso aqui traz uma clareza tão grande para nós, irmãos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E membros desse corpo, por que nós somos membros do corpo de Cristo? Porque nós cremos na obra de Cristo. Nós cremos, irmãos, que nós fomos batizados, como diz Romanos 6, nós fomos batizados na morte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, quando foi levantado naquela cruz, Ele atraiu todos nós nele mesmo e não nos deixou na morte. Quando Deus ressuscitou, nós fomos ressuscitados em novidades de vida. Para quê, irmãos? Para não pertencermos mais a nós, mas ao Senhor, né? Então aqui, irmãos, agora eu trago essa verdade para nós no âmbito do nosso reunir, né? Do nosso reunir, porque o ID às vezes fica muito fácil, né? Eu prego o Evangelho, e eu prego o Evangelho, e vou pregando o Evangelho, as pessoas vão crendo, e eu continuo pregando o Evangelho. E essas vidas que nasceram de novo, porque quando nós cremos na obra da cruz, nós nascemos de novo, somos bebês espiritual, e nós precisamos crescer. Qual é o ambiente pelo qual nós crescemos? É no convívio da igreja, é no nosso convívio, sabe, irmãos? A igreja não são essas paredes aqui, irmãos, não pense isso. A igreja somos nós. Então hoje a igreja está reunida, e quando a igreja se reúne, seja aqui ou seja embaixo de uma árvore, ou seja num campo aberto, a igreja se reúne ali para ser edificada pela obra, pela vontade do Senhor, né? Então isso é muito importante, nós perceber que nós precisamos nos dispor diante do Senhor, porque como membros do corpo de Cristo, Ele vai nos dar,
nos capacitar com dons. Agora, dons para exercer no nosso convívio, no nosso meio, irmãos, para que nós possamos ser edificados. Então, irmãos, nós precisamos olhar uma coisa muito importante nas nossas vidas e analisar. Nós vimos o Senhor, Cristo é real para nós, a obra de Cristo foi algo que ganhou as nossas vidas. Pois então eu e você temos uma tarefa, como igreja do Senhor, né? De estar aos pés do Senhor para poder exercer a função que Ele tem para cada um de nós, né? Vamos andar mais um pouquinho, irmãos. Olhem o que diz Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então isso é algo para nós poder. Então a graça se revelou a cada um de nós, né? Quando Cristo nos atraiu no seu corpo, então nós não fizemos nada para isso. Isso foi a graça de Deus que chegou até nós. Então a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. E agora presta atenção, irmão. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para... Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora veja só, irmãos, o verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse é o objetivo, irmãos. O Senhor concede no reunir nosso homens dons, mas com uma finalidade. Com uma finalidade, para que essas pessoas que estão juntas, essas pessoas que creram no Senhor, elas sejam aperfeiçoadas naquilo que o Senhor quer. Então aqui nós temos apóstolos, profetas é aqueles que falam a palavra do Senhor. Nós temos os evangelistas, aqueles que vão ministrar, aqueles que vão evangelizar. Mas nós temos pastores, aqueles que apacentam o rebanho, que guarda o rebanho. E nós temos o mestre, aquele que ensina, aquele que senta, aquele que tem a autoridade para abrir a palavra. E nem todos têm essa função, alguns têm, né? E o Senhor, então, agora Ele traz isso, irmãos, com uma finalidade, para que, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todos nós possamos compreender qual é o chamado de cada um de nós diante do Senhor, né? Olha nesse mesmo capítulo, o verso 1. Olha o que ele diz, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Então, o primeiro aspecto que esse reunir vai trazer para nós, escuta, eu sou um prisioneiro de Cristo. Se eu sou um prisioneiro de Cristo, eu estou andando conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade que Ele tem para cada um de nós. E nós vamos ver os dons que Ele distribuiu para cada um de nós, para nós poder analisar e ir aos pés do Senhor e sondar a nossa vida. Escuta, eu estou se reunindo com a igreja do Senhor
não para sentar no banco, não para ouvir, né? Porque muitos de nós, irmãos, nós estamos obesos espiritual. Por quê, irmãos? Porque nós só temos recebido e nunca temos derramado aquilo que o Senhor tem dado para nós. Então é tempo de nós acordar. Então ele fala assim: veja se você está andando de modo digno da vocação a que você foi chamado, né? E aí ele vai começar no verso 2 e dizer assim: você foi chamado com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então nós temos essa luta em nós, né? Nós estamos preservando a unidade do Espírito, que nessa comunhão íntima que o Senhor nos colocou, ou os nossos pensamentos estão sempre à tona, havendo divisão no nosso meio. Isso é algo que nós precisamos olhar, como é que nós estamos realmente andando, né? E aí, se nós voltar no verso 12 que nós estava olhando, né? Então, o propósito do Senhor é que nós sejamos edificados no corpo de Cristo. E no verso 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe? Então esse é o objetivo do nosso reunir. Como diz lá, o Senhor Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas, ensinando. Então, até que todos cheguem, até que todos possam ser semelhantes a Cristo. E é um caminhar com bastante dependência do Senhor. É um caminhar que nós precisamos ter, irmãos, com bastante temor diante do Senhor. E cada um de nós sondando, cada um de nós precisamos, irmãos, sondar o nosso coração. Como nós estamos, as dificuldades que nós estamos enfrentando nessa vida de hoje, nós estamos enfrentando elas na dependência do Senhor ou no nosso próprio muque, né? Por que nós desanimamos tanto quando nós enfrentamos algumas adversidades no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Como nós nos desanimamos fácil? Sabe por quê, irmãos? É porque nós não estamos com os nossos olhos fitos no Senhor. Lembra lá de quando o Senhor vem andando por sobre as águas diante dos seus discípulos, e eles estão no barco, então ele se apavora e o Senhor clama para ele: não, calma, que sou eu. Então Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, né? Então Pedro desce, anda por sobre as águas, mas quando ele está andando, porque ele estava andando sobre a palavra do Senhor, sabe, quando ele estava olhando firme para o Senhor, ele estava firme andando, mas quando ele tira os olhos do Senhor, que ele olha para o vento, para as ondas, o que aconteceu? Ele começou a submergir, ele começou a afundar. Então esse é um perigo muito grande de nós hoje termos as nossas vidas pautadas na nossa compreensão. Não, irmão, nós precisamos viver a nossa vida hoje na dependência do Senhor, né? Tem um texto lá de Atos capítulo 20, o texto é o 24, não precisamos ir lá, mas ele fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essa é a consideração que nós precisamos fazer todos os dias. A minha vida está sendo preciosa para quê? Para mim, para os meus prazeres, para o meu dia a dia,
ou ela só tem um objetivo, ela só é preciosa para cumprir o propósito do Senhor, que o Senhor tem para mim, né? Que Ele determinou para mim, né? Então, porque aqui nós vimos que o Senhor Jesus é que concedeu dons para cada um de nós, né? Então, esse é um ponto que eu e você precisamos ir aos pés do Senhor e clamar para que Ele realmente visite o nosso coração, né? Vamos um pouquinho mais, irmãos. Aí nós temos o nosso reunir. Então a gente viu aqui o Senhor dando alguns homens para que a igreja fosse edificada, né? Para que a igreja pudesse conhecer o Senhor, para que a igreja pudesse desenvolver o trabalho que o Senhor assim determinou. Mas se você voltar para Romanos, capítulo 12, a gente vai ver algo muito especial aqui em Romanos. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3, nos diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui é um alerta bastante grande, irmãos, para cada um de nós, que nós somos muitos. Nós temos um reunir aqui com muitos irmãos, né? Mas cada irmão tem seu pensamento, cada irmão tem seu modo de agir, né? Então a palavra de Deus diz que para nós não pensar de si mesmo além do que convém. Temos que pensar com moderação, segundo a proporção de Cristo. Por isso que lá em Filipenses diz que nós devemos ter a mesma mente de Cristo. Então para não haver divisão no nosso meio, nós temos que saber que o que deve prevalecer no nosso meio é a mente de Cristo, não do homem, porque se houver a mente do homem, vai haver divisão, né? Mas quando nós realmente colocamos o nosso caminhar diante do Senhor, então nós temos uma firme convicção de que não é mais nós, mas é Cristo conduzindo as nossas vidas, né? Verso 4 ele diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha que precioso isso, irmãos, né? Então, se nós fosse olhar para o nosso corpo, a gente vê que o nosso corpo, tem muitos membros, e cada membro executa uma função diferente da outra. Mas essas funções todas, elas fazem com que o corpo ande. E qual que é a mente que governa todos os membros? A cabeça. A cabeça é que governa todos. Os membros eles não agem segundo a vontade deles. Eles agem segundo a vontade da mente. Então é uma mente só governando muitos membros. E assim é a nossa vida em comparação com Cristo. Porque Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então nós precisamos compreender que a mente que deve governar as nossas vidas no nosso dia a dia é a mente de Cristo, a vontade de Cristo, o trabalhar de Cristo, né? A gente tem muita facilidade, irmãos, de falar assim, e nós já temos até decorado o texto lá de Gálatas 2:20, né? A gente sabe ele e a gente ora ele, mas a gente dificilmente põe em prática isso. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E o viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, isso precisa ser uma realidade. Que nós estamos crucificados com Cristo é uma realidade. Que não é nós que vive, é Cristo quem vive, é uma realidade.
E tem que ser também a realidade do nosso viver, não segundo a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. Por quê? Porque Ele se entregou por nós. Não foi nós que almejamos se entregar, né? Mas foi Ele que se entregou por nós e nos comprou. Então somos dele, né? Então isso precisa ficar muito claro para cada um de nós, que nós somos muitos membros e com funções diferentes. O verso 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aí ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, né? Então, nós temos diferentes dons. E agora, irmãos, como nós vimos lá, o Senhor deu àqueles homens dons para a igreja, para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem vir olhar na palavra do Senhor, que todos nós temos funções no corpo de Cristo, né? Então aqui agora nós já demos um passo a mais. A igreja já sabe que somos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma funções. Então nós precisamos começar a buscar da mente do Senhor, dizendo assim: Senhor, qual é o meu lugar no teu corpo? Mas irmãos, muitas vezes a gente passa a vida toda com essa oração diante do Senhor, achando que o Senhor vai vir ali na nossa frente, vai se materializar e dizer assim: você, Valdeci, vai fazer isso e isso. Não, irmãos. Sabe como que nós vamos aprender do Senhor? Qual é a nossa função no corpo de Cristo? É deixando Cristo crescer. Deixe Cristo crescer na sua vida, que você automaticamente vai saber qual é o teu lugar. Deixa de orar: Senhor, qual é o meu lugar? Mas ore diferente, de Senhor, cresce em mim. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, tira as minhas ideias e implanta as tuas ideias, Senhor. Porque aí, irmão, quando a vida de Cristo crescer em nós, é sinal que a nossa vida diminuiu. Importa que Ele cresça e que nós diminuímos. Quando a vida dele crescer, vai ser natural. Não vai precisar nós correr atrás, porque automaticamente nós vamos saber qual é a nossa função no corpo de Cristo. E ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. Agora ele diz assim: seja profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, primeiro dom aqui, profecia, aquele que fala a palavra de Deus. Ela deve ser segundo a fé. Nós não podemos falar algo que nós não temos certeza que já aconteceu na nossa vida, ou que a palavra seja algo real para nós. Fé é isso, é crer naquilo que nós não, mas sabendo que foi Deus quem falou, então eu tomo posse. Então a profecia deve ser segundo a proporção da fé, né? E aí ele vai no verso 7 dizendo assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, né? E aí o ministério nós temos hoje, né? Nós temos vários ministérios para desenvolver na igreja, né? Nós temos o ministério do louvor, onde todos nós temos a incumbência de louvar ao Senhor, mas o Senhor vai nesse ponto, Ele vai trazer alguém com encargo, com isso pesado no coração, para que ensine a igreja a adorar, sabe? Nós temos o ministério das professoras, que ensinam as crianças, né? Então elas devem fazer o que, irmãos? Elas devem se dedicar. Não posso fazer nada, eu não posso trazer o louvor para a pessoa que tem essa incumbência do louvor na igreja. Eu não posso trazer
de qualquer jeito, né? O louvor e a pregação, qual é a diferença diante do Senhor, irmãos? Nenhuma. Assim como o Valdeci, que tem incumbência de trazer a palavra de ensino para a igreja e tem que estar aos pés do Senhor para receber, porque não é a palavra do Valdeci, é a palavra do Senhor, e para receber a palavra do Senhor eu preciso ir aos pés dele, tanto a mim quanto o outro que estiver aqui precisa estar aos pés do Senhor para buscar a palavra do Senhor. E assim a pessoa que ministra o louvor, ela precisa estar aos pés do Senhor. Senhor, qual o louvor? Senhor, como fazer? Sabe? Então, por quê? Porque é Ele que nos ensina. As professoras que vão para a escolinha, que vão ensinar as crianças, elas não podem fazer de qualquer jeito, porque foi o Senhor quem deu para elas. Então elas precisam dedicar-se a esse ministério, né? Nós temos outros ministérios aqui. Nós temos o ministério do irmão que tem a incumbência de arrumar as cadeiras no templo. É diferente? Não é diferente, irmão, porque ele tem que arrumar as cadeiras, ele não pode arrumar de qualquer jeito. O irmão que está ali arrumando as cadeiras, ele precisa, cada cadeira que ele coloca, ele diz: Senhor, aquele que sentar aqui se revela, sabe? Então isso é fazer com dedicação. Por quê, irmãos? Porque nessas cadeiras sentará a igreja do Senhor. E o Senhor tem a sua igreja preciosa para Ele. Ai daquele que tocar na igreja do Senhor, está tocando no próprio Senhor, né? Então, irmãos, como nós precisamos aprender essas verdades tão simples da palavra do Senhor, para que nós não fiquemos aquém daquilo que o Senhor requer de cada um de nós, né? E no ministério nós teríamos muito mais coisas para falar, né? Nós temos o ministério do futebol, do evangelismo no campo, né? Nós temos o evangelismo nas casas, sabe? Então tudo isso temos que fazer com dedicação, né? E ele vai assim, e aí ele segue dizendo assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aquele que ensina a palavra do Senhor deve esmerar-se, deve ter toda a dedicação para fazer, porque não está fazendo simplesmente para o homem, irmãos. Nós precisamos parar de dizer assim, a gente imagina sempre assim, ó, eu vou lá, eu vou pregar a palavra do Senhor para a igreja. Não, irmão, nós estamos numa incumbência do Senhor, levando a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos estar aos pés do Senhor, servindo ao Senhor. Eu sempre digo assim, irmãos, não queira servir a igreja, sirva ao Senhor, porque a hora que você servir o Senhor te capacitará a servir uns aos outros, né? Vamos mais um pouquinho no verso 8. O que exorta, faça-o com dedicação, né? Quem exorta, quem traz uma palavra de exortação, deve fazer com dedicação, né? Não é para trazer uma palavra de jogar de qualquer jeito, mas nós devemos fazer com dedicação, com cuidado, com zelo, com amor do Senhor, né? O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Então essas coisas, irmãos, vão trazendo para nós um serviço muito gratificante para nós fazer na dependência do Senhor, né? Aquele que contribui aqui é o ministério financeiro. Todos nós temos a incumbência de contribuir financeiramente, mas temos alguns que o Senhor separa para que o ministério possa ir para frente, porque tudo que você vai fazer hoje necessita financeiramente, né? Para você manter esse ambiente aqui,
vai esse dinheiro, né? Então aquele que contribui com liberalidade, com o coração livre, né? O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, irmãos, a gente percebe que isso é algo prático para nós, é algo muito prático para nós, é algo que vai fazer com que nós possamos ter um ambiente tranquilo, um ambiente onde um cuida do outro, um ambiente onde a pessoa consegue olhar para o outro irmão e ver que ele está com dificuldade, né? E então, em vez de jogar pedra, leva a bandeja da graça, bandeja da misericórdia, a bandeja do amor, né? Então isso traz algo muito especial para nós, né? Então essa lista aqui é a praticidade da igreja, é para que a igreja possa funcionar, é para que a igreja desenvolva um trabalho de cuidado de uns para com os outros, né? Agora vamos ver uma outra lista, segundo 1 Coríntios capítulo 12 também. Aí nós vamos ver algo com mais espiritualidade, com mais firmeza, com algo que você precisa realmente da parte do Senhor, ter essa vivência para glorificar o nome do Senhor, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 7, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então esse é algo que nós precisamos compreender, irmãos, porque a manifestação do Espírito no nosso meio, né, ele tem um objetivo: ele deve ser manifestado para um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse, irmão? Para que Cristo seja glorificado. Cristo seja glorificado. Sabe, irmão, se nós formos olhar para a palavra do Senhor, nós virarmos a página aí e ir para o capítulo 14, o verso 26, nós vamos compreender algo muito especial da parte do Senhor, que diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro línguas, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação, né? Então você vê, esse texto é muito precioso, né? No verso 26, que vai trazer para cada um de nós, né? Então o reunir da igreja, nós temos hoje um costume, irmãos, de trazer uma liturgia. Então a gente traz abertura, cânticos, palavra, né? Mas aqui a palavra de Deus, irmãos, quando vocês se reunir num lugar, quando a igreja se reunir, um vai trazer os salmos, outro vai trazer doutrina, sabe? Então a gente tem tudo planejadinho, certinho, e a gente esquece de que quem precisa governar esse momento é o Espírito Santo. O Espírito Santo então vai nos usar, né? Usa um aqui, usa outro ali, sabe? Então isso precisa começar a trazer luz no nosso meio, porque muito em breve eu penso que o Senhor está trazendo essas realidades para nós, né? Eu quero trazer até no coração dos irmãos, a ponto de nós poder chegar, termos um tempo dizendo assim: irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos, 5 minutos. Irmão, né? Trazer uma palavra, trazer um versículo, irmãos,
Porque se você buscou a mente do Senhor, se o Senhor trabalhou na sua mente durante a semana toda, você tem um versículo para trazer para a igreja. Irmãos, esse versículo mudou a minha vida. E muitas vezes aquele versículo é um outro irmão que está desejando, porque, irmãos, é o Espírito Santo que está no meio de nós. Sabe, então, lembra lá que o Senhor deu homens dons para a edificação do corpo de Cristo, né? E o tempo que nós temos de reunir junto aos pés do Senhor, já era tempo de nós estar nos reunindo com mais clareza diante do Espírito Santo. Com mais dizer, Senhor, irmãos, o Senhor está me tocando no meu coração aqui um texto, porque, irmãos, o Espírito Santo sabe do coração daquele outro irmão que necessita. Então o Espírito Santo usa um para a edificação do outro. Então o mover do Espírito Santo deveria ser esse mover, sabe? Mas nós temos muitas liturgia, graças ao Senhor, que Ele tem feito algo muito especial no nosso meio. Ele não tem deixado nós ficar com a mente do homem, mas Ele tem trazido a palavra dEle. Agora nós, muitas vezes, estamos sem reação nenhuma, né? Então, esse texto daí, voltando para o capítulo 12, né, no verso 7, onde diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então esse é o mover do Espírito Santo em nós. E Ele nunca vai trazer uma palavra que seja somente uma palavra, mas Ele vai trazer sempre uma palavra que vai trazer luz em Cristo Jesus. O Espírito Santo não traz holofote para Ele mesmo, Ele traz holofote para Cristo. Verso 8 diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, né? Então, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, né? A outro, no mesmo Espírito, a fé, né? E a outro, no mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de língua. E a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, sabe? Então essa é uma verdade que nós precisamos, irmãos, saber que nós estamos inseridos nesses textos preciosos, né? Que nós precisamos ver se nós somos, como eu vi lá nós vimos lá o texto de Efésios 4, se nós somos prisioneiros de Cristo, nós devemos andar segundo a proporção da fé, daquilo que Ele depositou no nosso coração. Se realmente nós nascemos de novo, nós somos prisioneiros. E nós já temos compreendido, irmãos, no domingo passado nós vimos muitos textos que falam que as dificuldades que nós teremos, o Senhor vai passar junto conosco, o Senhor não vai nos abandonar, Ele não vai deixar nós para trás. Ele não nos salvou e diz: agora vocês se viram. Não, Ele está sempre ao nosso lado dizendo assim: eu estou aqui, olhe para mim, né? Então isso é muito precioso, nós poder ver que o Espírito Santo nos equipou para que essa reunião que nós temos, irmão, seja para glorificar o nome do Senhor, seja para fazer curas aqui no nosso meio, seja para glorificarmos o nome do Senhor, seja aqueles irmãos que têm o discernimento de espíritos, irmãos. Cadê ele, né? Cadê?
Sabe, muitas vezes a gente chega, tem irmãos que chegam com dificuldades, e aquele irmão que tem o discernimento, o Espírito Santo vai lá e diz, está aqui, ó, né? Então, irmãos, essa é a realidade da igreja, e essa é o que nós, como igreja do Senhor, precisamos. Porque como a gente tem visto, irmãos, o fim dos tempos está próximo. O Senhor Jesus está para voltar, e Ele vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja preparada, sabe? Uma igreja que não tema as dificuldades desse mundo, uma igreja que olha para o Senhor, uma igreja que se reúne para glorificar o nome do Senhor. Mas sabe o que tem acontecido, irmão? Muitas vezes nós chegamos aqui, ouvimos a palavra, e nós não, e o nosso coração está tão angustiado que nós não vemos a hora de acabar o culto, sabe? Como que o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração fechado desse jeito? Sabe, nós precisamos ir aos pés do Senhor. Nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração. Sabe, nós precisamos que o Senhor derrube as barreiras. Sabe, porque muitas vezes a gente vem aqui não para ouvir a palavra do Senhor, mas para ouvir o homem. Ah, mas esse discurso está grande, mas nós esquecemos de que aqueles textos que foi colocado ali, não é a palavra do homem, é que é os textos que precisa perfurar o nosso coração. É os textos que precisa glorificar, que precisa sair um glória a Deus. Não é por causa daquilo que o homem fala, é por aquilo que o texto fala, sabe? Essa é a vida da igreja, e essa é a vida que nós precisamos. Senão vamos continuar do mesmo jeito, entrando, saindo, e nós continuamos aqui, sentado no banco, indo para casa. No próximo domingo nós estamos aqui. Irmão, nós temos que dar um basta nisso. Já estamos crescidos, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo as exortações do Senhor, ouvindo o clamar do Senhor para cada um de nós, e nós não temos movido o nosso pé, sabe? Então é tempo de nós acordarmos, né? E eu espero muito no Senhor, que o Senhor comece hoje mover o nosso coração,